Paz e graça sejam com os irmãos em Cristo Jesus. Nesta tarde, a mensagem que gostaria de compartilhar com os amados tem por título Deus de Aliança e Pacto. Os textos base são Gênesis capítulo 15 e Gênesis capítulo 17. Os irmãos confiram o texto à parte. Cristianismo não é uma religião, porque a religião é sempre o desejo humano de fazer por Deus aquilo que Deus em Cristo já fez por todo mundo. Mas o cristianismo, dentro deste pedigree, dessa constituição na qual fomos criados, é um vício profundamente sério. E um vício sério demais, gente. Os homens serão capazes de fazer qualquer coisa que eles possam para se agarrar e manter esse vínculo agarrado ao que seja esse significado religioso. E quando você olha pelo mundo afora e encontra uma pessoa que de fato jogou a religião para fora, você começa a descobrir o significado das perseguições e oposições que a pessoa passa a experimentar por amor a Cristo Jesus. Tal pessoa é um desses que a gente percebe que estão desaparecendo da terra. De fato, em Cristo Jesus, a fé não é uma religião. Salvação não é uma transação comercial. Salvação não é uma barganha. A salvação não está à venda. O salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna por meio de Jesus Cristo, o nosso Senhor. Por causa da revelação de Deus na Bíblia, Ele não é um Deus de barganha, nem de contrato. Ele é um Deus de aliança e pacto. Quero de fato entrar na história de um homem chamado de Abraão. Deixa eu fazer uma observação interessante a você. No tempo em que ele foi chamado de um lugar denominado Mesopotâmia, onde hoje é o Iraque. Mas ele foi chamado da sofisticação para uma vida da mais profunda simplicidade. Esse foi o caminho para ele. E Deus apareceu a Abrão, como ele era chamado ainda naquele tempo, e disse a ele que fosse a um lugar que ele ainda não conhecia. Ele se levantou e imediatamente partiu. Em termos bíblicos, ele se tornou o primeiro homem a ser chamado um hebreu, porque ele foi embora. Ele saiu como um estrangeiro, um homem que estava procurando por uma cidade cujas fundações não são feitas por homens. Esse homem, ainda chamado de Abrão, era um homem que já tinha tido muitas experiências com o Eterno. Ele tinha uma história com Deus que era de fato fantástica. E no momento que formos o encontrar na história, no capítulo 15 de Gênesis,
ele já terá tido a sua grande vitória. Ele já tinha naquele momento experimentado a sua maior vitória até então em sua vida. Com 318 homens, ele tinha liquidado um exército inimigo. Ele teve um encontro extraordinário com o rei Melquisedeque, depois dessa luta. E ele teve a oportunidade de ser feito rico pelo rei Melquisedeque. Mas Abrão não quis ficar rico com as ofertas que ele poderia ter recebido. Somente Deus, somente o Eterno o faria rico. Aleluia. O nome dele na história, no capítulo 15, é Abrão. Quando você pensa nele hoje em dia, você o chama de Abraão. Ou você ainda o chama de outro nome? Abraão. E em relação à mulher dele, até o momento na história, o nome dela é Sarai. Como você a conhece agora? Sara. Deus, por um momento, no significado dessas mudanças de Abraão, de Abrão para Abraão, o significado é marcante e grande. Até então, ele era um homem para fora. Ele estava no processo de se tornar um homem para dentro. Até aqui, ele era aquele tipo de homem objetivo, que só está olhando os problemas, as dificuldades. Ele, entretanto, vai viver um momento na vida dele, quando dificuldades chegarão, que ele deixará de ser esse homem que olha as coisas com esse senso de subjetividade, e ele vai ter que enxergar de outra maneira, para que ele deixe de ser apenas esse homem que vê as coisas e possa ver através das coisas. Ele terá que aprender dois grandes segredos. O primeiro, a fé em Jesus não é uma religião. O segundo, salvação não é uma barganha e nem uma transação comercial. Resumindo tudo isso, de fato, o que nós estamos ensinando e dizendo é o evangelho da morte. De fato, o que estamos ensinando e dizendo é o evangelho da morte. Sem morte para o nosso self, o nosso ser, nós mesmos, não existe nenhuma chance de reviver em Cristo e para Cristo. A diferença entre o nome Abrão e o nome Abraão é apenas um a mais. É apenas um a mais. De fato, a fé em Jesus não é uma religião. A salvação não é uma barganha. Eu sou crucificado com Cristo. Não sou mais eu que vive, mas é Cristo vivendo em mim. O justo viverá sempre pela sua fé. Paulo diz, esse é o mistério. Através de todas as eras, Jesus Cristo em você
é a esperança da glória, aqueles que são bem-sucedidos no âmbito e na dimensão espiritual. Mas hoje em dia, apesar de essa ser a chave para ser bem-sucedido espiritualmente, não te ensina isso na religião. A gente apenas aprende isso na revelação em Deus. A gente apenas aprende isso na revelação em Deus. Aleluia! Esses que conseguem ver isso são os filhos e as filhas de Abraão. E esses que conseguem ver isso são os filhos e as filhas de Abraão. Na revelação, nós aprendemos que o temor do Senhor é o princípio da sabedoria humana. Mas ter medo de Deus é o princípio da religião. É uma decisão, é uma distinção crucial. E, de fato, o amor produz. A falta de amor e o medo promove a distância. E ninguém pode ser aperfeiçoado pelo medo, mas pelo amor. Essa é uma das grandes perversidades que se instalam na mente dos religiosos, ou das religiosidades. Porque a religiosidade mental em si nos ensina a ter medo de Deus. E aí, paradoxalmente, espera que a gente se apaixone por Deus. Como você pode ficar apaixonado por alguém que você tem medo e pavor? Como você pode ficar apaixonado por alguém que você tem medo e pavor? É muito estranho, não é? Além disso, a religião apresenta o nosso Pai, que está nos céus, como se ele fosse um molestador e um abusador de crianças. E o Senhor disse a Abraão nesta visão: não temas, eu sou o teu escudo, o teu galardão será sobremodo grande. Ouçam cuidadosamente o que vocês estão ouvindo. O Senhor disse uma palavra a Abrão, que é uma palavra de gente que está em plena estação de vigência. Quantos de vocês têm coisas que vocês creem acerca de Deus, mas que vocês nunca viram de fato acontecer? Levantem as mãos. Deixem eu dizer para cada um que está agora neste momento levantando as mãos: não tenham medo. Diz o Senhor: eu sou, eu sou, eu sou, eu sou a sua recompensa. Quando Moisés disse ao Senhor: quem eu direi a Faraó que me enviou até o Egito? O Senhor disse: eu sou, eu sou, eu sou a sua recompensa. O Senhor é a sua grande recompensa, a sua herança. E você, meu irmão, minha irmã, você é a grande recompensa de Jesus Cristo. Você é a grande alegria que foi colocada diante dele. Você é a alegria. Você é a alegria que fez com que ele desprezasse a vergonha e abraçasse a cruz. Aleluia! Veja Abraão, ou melhor, veja Abrão. Abrão disse: Senhor Deus, que haverá de me dar se continuo sem filho?
e o herdeiro da minha casa é o Damasceno Eliezer. E Abrão disse: não me fornecestes descendências, e um servo nascido na minha casa será o meu herdeiro. Abrão ainda é Abrão. Abraão ainda era o Abrão que está vivendo como homem, olhando para as coisas só do lado de fora. Ele está olhando para as suas circunstâncias. Ele está olhando para o que ele não tem. E oposição em relação para aquilo que ele possa ter ou venha a ter. Ele está olhando para o que ele pode ver na dimensão natural, com a visão natural. Ainda não desenvolveu, ainda não desenvolveu nele uma visão espiritual, para ver dentro da dimensão espiritual. Embora a sua jornada de fé tenha começado, porque no capítulo 13 diz: quando ele se separa do seu sobrinho Ló, o Senhor disse a ele: olhe, levante os seus olhos, o que você puder ver com os olhos, você poderá ter. Aleluia! Você pode entender esse espírito de você ter o que você puder ver? Você consegue discernir hoje que você torna de fato os pensamentos que você alimenta em sua mente? Você consegue entender que você se torna aquilo que de fato você fica alimentando em sua psique, em sua mente? Você consegue ver e discernir que você vai estar amanhã onde os seus pensamentos vai levar você? Onde os seus pensamentos levarem você. Levante os seus olhos, Abrão. A terra que você verá, eu te darei a você. Levante os teus olhos, Abrão. A terra que os teus olhos ver, enxergar, eu darei a você. Mas nós somos os herdeiros de Abraão. Nós somos os filhos da promessa. Então levante a tua cabeça. Levante os teus olhos. Levante os teus olhos das circunstâncias imediatas. Separe da sua mente, ou separe a mente dessa dimensão carnal, de coisas imediatas, e projete a sua dimensão, e projete a sua mente para dentro das dimensões invisíveis e intangíveis espirituais, largando a mente na terra e focando na eternidade, no que é espiritual. Toma cá, é meu. Agarra, lute pelas coisas e brigue por elas. E olhe para o mundo espiritual, onde as coisas fluem com naturalidade e simplicidade, não pelas imposições. É um mundo de esforços, sem esforços. Levante os seus olhos, e a terra que você verá, eu darei a você. As coisas que estão no seu espírito, coisas que estão aí no seu espírito, inclusive agora, nesta tarde, enquanto você me ouve, essa é a palavra do Senhor para você.
eu darei os desejos do seu coração. Aleluia. E você sabe por que deseja as coisas que você deseja? Porque Deus deu a você o poder de desejar. Porque Deus deu a você o poder de desejar. Então, espiritualmente falando, tome posse da sua possessão. É o modo da graça de Deus, possuindo o que já é uma herança. A fé em Jesus Cristo, de fato, é quem nós somos. A fé em Jesus Cristo, de fato, é quem nós somos. Não é nada que a gente acontece através de ratificações de nosso próprio comportamento. É algo que acontece pela progressividade do reconhecimento da nossa verdadeira identidade com o Eterno, com Deus e em Deus de nosso chamado. E em Jesus Cristo, em Cristo Jesus, assim como disse João, como Ele é, assim somos nós neste mundo agora e já. Aleluia! Agora lembre que a fé em Jesus não é uma religião. Lembre-se que a fé em Jesus não é uma religião. Lembre-se que salvação não é uma transação comercial. Salvação não é uma transação comercial. É só graça de Deus. Tudo é graça de Deus. E tudo provém de Deus. Mas Abraão lutou com essas coisas e ele disse: meu Deus, eu tenho te servido todo esse tempo. E de fato até agora eu não tenho nada do que eu vi e sonhei. Será que não dá para você ouvir a tua própria voz no clamor e no grito e no choro das demandas de Abraão? E aí Abraão colocou uma questão, uma grande questão diante de Deus. Deus, como é que eu vou saber? Como é que eu vou saber de fato que eu vou possuir essas coisas? Como é que eu vou saber? Como é que eu saberei que isso vai acontecer comigo? Aí Deus disse para Abrão: você é uma criança, Abrão. Como é que eu vou saber? Como é que eu vou possuir essas coisas? E quando? Você não aprendeu coisa alguma no caminho, na jornada, até aqui, até agora. Você, Abraão, você não aprendeu coisa alguma no caminho, na sua jornada de fé, até aqui, até agora. Você não aprendeu nada ainda. Você não aprendeu nada ainda até aqui, até agora. Eu sou o Senhor. Eu farei isso. Eu sou o Senhor. Eu farei isso.
Veja o que aconteceu. No capítulo 15, no verso 9, ele disse a Abraão, aí o Senhor disse a Abraão, tome-me uma novilha, uma cabra, um cordeiro, cada qual de 3 anos, uma rola e um pombinho. Traga-me uma novilha, uma cabra e um cordeiro, cada qual de 3 anos, uma rola e um pombinho. Amados, nada em Deus é desperdiçado. Naquele momento, Deus queria mostrar alguma coisa a Abraão, ou a Abrão. Esse cordeiro de 3 anos de idade significa e simboliza a purificação. A cabra significa e simboliza a rebelião e os deuses falsos. A pomba simboliza o Espírito Santo. A rolinha, ela significa o homem empobrecido. A rolinha significa o homem empobrecido. A oferta do homem pobre. E Deus está dizendo a Abrão, a partir desse momento em diante, eu vou lidar com a sua causa, eu vou lidar com a sua rebelião, eu vou purificar você do seu pecado de incredulidade, e o Espírito virá, e haverá de produzir as coisas, e você vai ver Abraão. E você verá, Abraão, durante esse período aqui, a revelação dos falsos deuses que você tem adorado sem mesmo perceber. E a Bíblia diz que esse foi um momento de testamento, de pacto. E o que o Senhor fez foi cortar os animais, cortar pelos meios. Mandar cortar ao meio, fez dele linhas como se fosse uma fila, como se fosse um corredor. A Bíblia diz que os abutres vieram do céu e começaram a tentar comer as ofertas. E Abrão ficou lá tentando expulsar, enxotar os abutres para todos os lados. E nunca se esqueça que às vezes é nesse momento em que você pensa que está em profunda solidão com Deus, que os abutres da existência vêm e tentam atormentar a sua inquietude e o seu momento com Deus. Esse momento, enquanto o Senhor preparava esse pacto, Ele fez algo que a gente não tem visto na Bíblia desde o jardim do Éden. Aleluia! Ele pegou Abrão, como ele tinha apanhado Adão antes de Abraão. E ele fez com que Abraão caísse em um sono profundo, assim como Adão um dia tinha sido levado a um estado profundo de sono. E de fato, o que a Bíblia insinua é algo semelhante a um transe, a um sono profundo. Interessante é que enquanto o pacto estava acontecendo, tudo partido, os animais no corredor, a cerimônia acontecendo, o próprio Abrão estava impedido de participar. Por essa catatonia,
por esse estado de transe paralisante. O que Abraão tem que entender é isso. Ele é o grande beneficiário do pacto. O que Abraão tem que entender é isso. Ele é o grande beneficiário do pacto, da aliança, do convênio de Deus com ele. Ele não é o originador. Ele não é a causa do convênio e nem da fidelidade de Deus. Todos nós não estamos em Jesus por causa de qualquer coisa que nós tenhamos feito. Nós estamos conectados em pacto com Ele. Em pacto indestrutível por causa do que Ele fez. Ele fez. Esse testamento é um testamento do incondicional. É a coisa mais crucial que temos que entender desse pacto de Deus é o seguinte. E o que Deus está dizendo a Abraão é: estou fazendo contigo esse pacto para que eu te dê possessões, porque o pacto de Deus vem com promessas, e ele vem também com ajustamento e compromisso, e cortando os animais pelo meio. O Senhor está dizendo a Abraão, como Ele está dizendo a mim e a você hoje: eu, Abraão, estou dizendo a você que não desejo que tente fazer nenhum remendo nas coisas. O que aconteceu com essas criaturas? O que aconteceu com essas criaturas é o que acontecerá comigo. Este é o pacto. Aleluia. O que aconteceu com essas criaturas? Isso é o que acontecerá comigo. E esse é o pacto. É daquele momento em diante. Deus fez um pacto com Abraão e com toda a sua descendência. E é daquele momento em diante que Deus fez um pacto com Abraão e com toda a sua descendência. E por favor, me perdoe, porque aparentemente a história está terminada. Pode ser que alguns de vocês tenham imaginado que a história tenha chegado ao fim. Mas, de fato, as coisas não acontecem com essa simplicidade toda, não. Entre o pacto e o cumprimento da promessa, tem um espaço. Quando você começa a andar nas coisas de Deus, uma das coisas que começa a acontecer é que você começa a aquietar a sua mente. Se Deus disse, isso já está definido e fixado na eternidade. Não é um caso de dizer, Deus disse, eu creio nisso, por isso, isso é verdade. Ao contrário, o que está dito é, Deus disse, não importa se você crer ou não. Ele disse, está fixado na eternidade e é verdade. De fato, esse lapso que existe entre o pacto feito e o cumprimento das coisas prometidas, nisso entra Sarai. Olha Abraão. Abraão olha e diz, esse negócio não está funcionando. Vamos ser honestos.
mas tem uma boa razão para isso. Prestem atenção. Até este ponto, Sarai estava vivendo da revelação que Abraão, seu marido, tinha. Vai chegar o momento que ela vai ter a sua própria revelação. Ela mesma. E aí, o que ela verá no espírito vai se tornar gêmeo com o que ele vê no espírito que está sobre Abraão. E o resultado disso será Isaque, o filho da promessa. Mas antes disso acontecer, a gente precisa de um filho na carne. Mas antes que isso aconteça, a gente precisa de um filho na carne. Eu tenho uma empregada, o nome dela é Agar. Ela é muito gata, ela é muito linda. Por que, Abraão, você não vai? Não dá uma deitadinha, uma dormidinha com ela? Que solução maravilhosa! Que coisa espetacular! E Deus, sendo Deus, uma vez, uma única noite, e ela está grávida, e aí já era. Vocês podem imaginar o que Sarai sentiu quando ela recebeu o teste de gravidez de Agar, sua empregada? Você consegue imaginar? E aí o filho de Agar, Ismael, nasce. E aí a gente chega à parte mais importante da história. 13 anos se passaram. 30 anos ao todo desde que a jornada tinha começado. A gente precisa saber que 30 é um número legal. A gente precisa saber que 30 é um número legal. Abraão estava agora com 90 anos de idade. Em termos bíblicos, este é um número que traz uma ideia de imperfeição. 99 anos, aliás, de idade. Ele estava com 99 anos de idade. E é um número que traz uma ideia de imperfeição. Número que fala de humanidade, autoesvaziamento, de libertação do ego. 30 anos esperando a promessa de Deus. 30 anos vendo a fé indo. E o Senhor levando Abraão à volta, mudando o nome dele. E aí? Vem e diz: esse será o meu pacto com você. E desse momento em diante será um sinal de pacto. E aí, a partir desse mesmo dia, muito religioso, e desse dia em diante a comunidade judaica fez daquilo ali o sinal dos sinais. Uma coisa, uma marca suprema. Eles diziam: nós somos os circuncidados. Nós somos os circuncidados. E os outros são os incircuncisos. O próprio Davi perguntou acerca de Golias: quem é esse incircunciso filisteu? Né? Quem é esse incircunciso filisteu?
Mas depois daquele momento da circuncisão, o filho de Abraão com Sarai, Isaque, nasce. Aleluia! Isaque nasce. Independente do que o mundo religioso possa dizer a você, independente do que a religião possa te dizer, circuncisão não é um sinal de qualquer importância. Era apenas uma lembrança diária para Abrão da sua não importância, mas da sua impotência. Era uma lembrança diária de que nesse corpo de morte, o poder de fato não vinha dele. Nós não temos poder de fazer absolutamente nada. Aleluia! Repetindo, circuncisão não é um sinal de qualquer importância. Era apenas uma lembrança diária para Abrão da sua não importância, mas da sua impotência. Era uma lembrança de que nesse corpo de morte, o poder de fato não vinha dele. Nós não temos poder para fazer absolutamente nada. Muitos de nós chegamos a Jesus com a alegria, com o vigor, com o entusiasmo, perguntando o que eu posso fazer para Deus, né? O que eu posso fazer para o reino? O que eu posso fazer para Deus? Mas deixa eu lembrar você de uma coisa. A jornada que muitos de nós temos feito até hoje é a seguinte. Houve um tempo em que nós dizíamos que não precisávamos de Deus. E o mundo religioso nos chamava de ímpios. Nesse tempo, aí a gente veio a Jesus. E se você me permitir, deixe-me dizer, você foi nascido de novo numa assembleia pentecostal e você ficou cheio do Espírito Santo com todo aquele fogo e agitação espiritual. Depois disso você entrou em um outro contexto. Você acha que pode viver até 100 anos por si só. Não é? As coisas inverteram. Agora é Deus que precisa de você. As coisas inverteram. Agora é Deus que precisa de você. Eu comecei sendo injusto. E aí, de repente, eu me tornei uma pessoa muito pior que quem eu era quando eu era só um injusto. Isso aí é justiça própria. E a história é mais ou menos. E a história é mais ou menos como que se a gente achasse que tem poder de pegar do fruto do conhecimento do bem e do mal, arrancar uma fruta do galho ruim e poder plantar num galho bom. Mas ambos os frutos são maus, porque um é injusto e o outro é cheio de justiça própria. E aí a gente tem uma outra crise e outra crise. E aí eu ganho e recebo as minhas cartas de pacto. Não sou eu quem prometeu a vida. Eu sou crucificado com Cristo. Mas apesar disso eu vivo. Mas não sou eu, mas é Jesus que vive em mim. E eu vivo salvação com temor.
e com tremor, porque é Deus que está em operação em mim, tanto realizando o desejo que eu não teria como realizar. E assim, minha gente, Abraão aprendeu o segredo. E todos nós que estamos andando no caminho da graça, na era da graça, temos que aprender este segredo. Todos nós que estamos debaixo da graça, na era da graça, na era de Cristo, temos que aprender este segredo. O caminho é Jesus. Não para viver como Jesus. Entendeu? O caminho de Jesus não é para mim viver como Jesus. Jesus é o caminho. E o caminho é Jesus. E o caminho de Jesus para mim não é para mim viver como Jesus. O Evangelho é Jesus. Não somos nós que vivemos. Entendeu? O Evangelho é Jesus. A palavra é Jesus. O Verbo que encarnou é Jesus. O Verbo que ressuscitou é Jesus. O Verbo que verteu o sangue na cruz é Jesus. O Verbo que foi sepultado é Jesus. O Verbo que tabernaculou por 33 anos aqui é Jesus. O Verbo que foi aceito na glória é Jesus. O caminho é Jesus. O Evangelho é Jesus. Não somos nós que vivemos. É Jesus que vive. É Jesus que tem que viver em nós. Entendeu agora? Não é você querer viver como Jesus. É Jesus viver em você. Esse é o segredo que você precisa aprender, crente. Esse é o segredo. Quando nós chegarmos àquele lugar de morte em nós mesmos, e a gente entrar no descanso dele, com a alma quieta e pacificada, e a mente que desistiu dos processos de julgamento, aí nós começamos a entrar no descanso dele, e a gente descobre o descanso, e aí o que cresce é essa comunhão com o Espírito Santo. E é em Jesus Cristo que temos nosso nome mudado e nossa história reescrita. É nele e apenas nele. Somente em Jesus Cristo. Somente em Jesus Cristo. Fica aí essa pequena palavra, esse contributo. Que Deus em Cristo vos abençoe poderosamente. E que seu nome, saiba que já foi mudado em Cristo Jesus. Assim como Deus mudou o nome de Abrão para Abraão. Nova criatura tu és em Cristo Jesus. Deus já realizou uma mudança tremenda em você. E lembre-se, as mudanças vêm com promessa. E as promessas se cumprem. Porque Ele é o que realiza, o que faz, o que cumpre. Amém? Nele em que podemos descansar em paz. Nele em que todas as coisas se cumprem para o bem daqueles que o temem. O Eterno vos abençoe em Cristo Jesus.